This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo hoje está a Fabi. Fala, meus antivacina, zoeira. Amiga. Bem-vindos a mais um episódio Fofoquinhas da Fabi. Quem é apoiador do Mil e Um Crimes participa do nosso Discord ao vivo e acompanha todas as fofocas. Gente, quase uma hora de fofoca aqui que tivemos. A Jéssica está de férias. Ela tá no interior, por isso que ela não tá gravando. Na verdade, nós estamos ligadas e aí, como eu tô gravando, ela não vai gravar. Exatamente. Várias fanfics já aparecendo, né? Porque cada vez tem mais motivo. A Jéssica roubou minha namorada. Aí, quem foi no encontrinho? Gente, tem algum recado? Meu recado vai pra você que está aí na sua casa, lavando louça, indo pra academia, ou, quem sabe, apenas passando uma vassourinha no chão. Estamos juntas. É isso aí. Gente, eu tenho 2 recados. O primeiro é que eu quero... O meu marido, o Weber, ele nunca pede nada, porque ele não escuta o podcast, ele tem medo. Ele não escuta. Mas ele tá... ele tá doente, e aí ele pediu pra eu mandar um beijo pra ele. Então, um beijo pro Weber. Um beijo para o Weber José. Ele tá com catapora. A gente veio pra Europa pra pegar a catapora. É igual os europeus levavam, né, pros indígenas. Exatamente do mesmo jeito. Exatamente. Então, ele falou assim, ó, que é pra dar um recado pra vacinar suas crianças. Vacinem, gente, porque é uma doença horrível. Tá ali sofrendo, cheio de perebinha pelo corpo. E é isso, gente. Beijo pro Weber, melhoras. Catapora. Obrigada pra todo mundo. Complicado. Catapora é complicado quando você é adulto, mas é sério. Se cuidem, vamos obrigar as pessoas a se vacinarem, porque parar de voltar as doenças que nunca era pra ter. Mano, as pessoas não têm mais contato, não lembram como é que é, daqui a pouco volta até pólio, sei lá, sabe? Não, mas já tá rolando, né? Já tá rolando. Mas é isso, gente. Se vacinem seus bebês. E se a pessoa que você conhece não se vacinar, está liberado o crime. Zoeira. E o outro recado é sobre o episódio, então, que esse episódio tem relato pesado de abuso sexual, então fica aí o aviso. Tem um pouco capacitismo também. E vai ser em 2 partes, tá, gente? Porque, como vocês sabem, quando envolve livro, a gente se empolga, e aí eu escutei o audiobook, e é isso, vai ser 2 partes, porque não coube só em uma. Então, bora lá, né? Bora lá, apoia um Crimes no Apoia-se, hein, gente? Estamos precisando. No Catarse, amiga. No Catarse, não apoia-se não. Não apoia-se. Mas é isso, então. Bora lá, para o episódio de hoje. O Gary Michael Heidnik, ele nasceu em 22 de novembro de 1943 em Eastlake, que fica no Ohio, nos Estados Unidos. Pouco menos de 2 anos depois que ele nasceu, nasceu o irmão mais novo dele, o Terry. Seus pais eram o Michael e a Ellen Heidnik, que se separaram 6 meses depois que o Terry nasceu.
Os 2 meninos ficaram morando com a mãe, que logo se casou novamente, e ela tinha muitos problemas com bebida. Então ela sempre teve vício em bebida. E assim que o Gary começou a frequentar a escola, os 2 irmãos foram morar com o pai deles, que também já tinha se casado de novo. E os meninos discutiam constantemente com a sua madrasta, e o pai deles, o Michael, era extremamente rígido e controlador. Por conta desses abusos, quando criança, o Gary frequentemente urinava na cama, e aí quando isso acontecia, a solução do seu pai era humilhar ele ainda mais, pendurando o lençol sujo na janela do 2º andar, para que todos os vizinhos conseguissem enxergar o que ele tinha feito. Legal, então, aí, legal. Educação, paternidade, né, nos anos 50 era isso aí, né? E a gente sabe no que dá, né? Principalmente. Né? Então aí, essa geração aí, criada desse jeito, que todas as merdas que faz, é isso. É aquele adulto que fala assim, na minha época eu apanhei e eu não fiquei com problema. Aí você fala... Você tá aí, benzão. Eu podia concordar, mas estaríamos os 2 errados, né? O Gary, ele sofria bullying na escola. Quando ele era criança, ele caiu de uma árvore e a cabeça dele amassou e ficou com um formato estranho. Ele acabou se isolando e não interagia muito com outras crianças e não fazia contato visual. Mas independente disso, ele continuava sendo um bom aluno, ele era muito inteligente e tirava notas altas. Quando ele estava ali na pré-adolescência, ele desenvolveu 2 obsessões. Ficar rico e se tornar um militar. Olha lá. A gente tá vendo aqui como dá bom, né? Como ele tinha esses planos de ficar rico e gostava de usar roupas camufladas e seguir a disciplina militar, quando ele tinha 14 anos, o pai dele mandou ele para uma academia militar chamada Academia Staunton, que fica na Virgínia, que é um estado bem conservador. E aí esse interesse do Gary poderia significar uma longa e frutífera carreira, então o pai dele apoiou. Era o interesse dele, né? E... Essa questão de ficar rico, ele começou a se interessar por ações. Eu acho que acabei não colocando isso Crypto no roteiro. Bro! Então, ele tinha bastante interesse em ações, assim, e estudava sobre isso pra tentar ganhar dinheiro no futuro. Quando ele tivesse algum dinheiro pra investir. Eu tenho um amigo que fez isso. E aí ele ficou bom nisso, só que ele começou a usar muita droga. Foi bem triste. Mas ele tá bem hoje em dia. Que bom, largou as drogas e as outras drogas também. Exato. Largou o neoliberalismo. Bom, na academia militar, o Gary continuou tirando boas notas, né? Mas ele acabou desistindo no último ano. Assim, não consegui encontrar por quê. Ele só desistiu. Ele disse que depois que ele conversou com o psicólogo da escola, ele acabou desistindo. Mas eu não encontrei motivo, assim. E eu acabei não comentando no início do episódio, mas vou falar aqui que o livro, né, que eu usei pra fazer o roteiro, chama Cellar of Horror, que é a história do Gary Heidnik, que é do jornalista Ken Englade. Então eu escutei o audiobook dele, que não está mais disponível, infelizmente, no Storytel. Storytel, patrocina a gente. Eu adoro Storytel. Mas enfim, quem tiver aí oportunidade, é um livro muito bom, tem todos os detalhes do caso. Enfim, né, ele desistiu da academia militar, cansou, e aos 17 anos, ele voltou pra casa, né, pra morar com o pai, e voltou a estudar uma escola normal do ensino médio, mas antes de se formar, aos 17 anos, ele desistiu de novo da escola e se alistou no exército. É isso, né? Menor de idade no exército, que beleza. E também a gente entende porque tem muito benefício para quem se alista no exército nos Estados Unidos, né? Eles incentivam muito isso. Então, tipo, se você precisa de convênio médico, apoio para entrar na faculdade, tem um monte de benefícios, só que ninguém lembra que quando você sai do exército, eles nem lembram que você existe. Muito do apelo deles hoje em dia, como eles conseguem ainda tanta gente se alistando, é justamente isso, né? Você não consegue pagar uma faculdade se não for servindo, né? Ou fora ser, tipo, plano de saúde, sabe? Fora que tem também a questão de, tipo... E assim, eu não sei exatamente os detalhes, mas, tipo... Quando você tá no exército, se você comete algum crime, alguma coisa desse tipo, é diferente o julgamento, sabe? Sim. Tipo, tem muito protecionismo. É aquele rolê também que acontece muito na polícia lá. Exatamente. Mas enfim, né?
Ele se deu muito bem, afinal era algo que ele gostava. Ele até fez alguns amigos. E ele foi avaliado como excelente em seus treinamentos e esperava seguir seu treinamento como policial militar. Só que ele teve o treinamento especializado negado por ser novo demais. Basicamente, ele servia... eles faziam assim, você vai decidir que carreira você quer seguir lá dentro, e aí, por causa disso, você começa esses cursos preparatórios, né? E aí, quando ele tentou fazer para ser policial militar, eles falaram, não, você é muito novo, precisa ter pelo menos tantos anos de carreira, então não vamos deixar tu fazer isso. Eles mandaram ele fazer treinamento médico. Então, ele foi enviado para San Antonio, no Texas. E, mais uma vez, ele estava indo muito bem nos estudos e até conseguiu criar um esquema para ganhar dinheiro, olha só. Empreendedor. Jovem empreendedor. Famoso meio. Como ele não tinha o costume de mandar dinheiro pra família, ou gastar nos bares, ou, tipo, sabe, com mulheres, igual os seus colegas, ele conseguia guardar uma parte do pagamento, e assim ele começou a fazer empréstimos pros seus colegas. Agiotagem é o nome. Muito bem. O maior empreendimento de todos, né? Muito bem. E aí ele ganhava o dinheiro de volta cobrando juros, e o seu negócio estava indo muito bem. E ele tinha até um bom dinheiro para receber desses empréstimos quando ele foi subitamente transferido para um hospital na Alemanha Ocidental. E aí, como ele estava longe demais para cobrar esses empréstimos, ele acabou perdendo muita grana. Algumas semanas depois dessa transferência, o Gary fez um teste para conseguir o seu diploma equivalente ao ensino médio, que ele não tinha terminado ainda. É o... Como que chama mesmo? Acho que é SAT, né? SAT. Eu acho que é. Acho que é e isso. Aí, ele conseguiu acertar 96% das respostas, então ele estava indo super bem. E parecia que estava tudo encaminhado, até que em agosto de 1962, ele procurou atendimento médico, porque ele começou a sentir umas tonturas, visão embaçada e náuseas. Ele foi examinado por um neurologista que determinou que ele sofria de gastroenterite e também apresentava sintomas de uma doença mental. Mais tarde, né, quando ele já estava bem adulto, um psicólogo chamado Dr. Jack Apache investigou o histórico médico do Gary e descobriu que, embora o exército não tivesse indicado se considerava ele esquizoide ou esquizofrênico, eles tinham prescrito um tranquilizante bem pesado, que é normalmente reservado para o tratamento de psicóticos graves ou pacientes com alucinações. Até o fim da vida dele, assim, não se tem confirmação do que ele realmente tinha. Eu acho que ele tinha, sim, algum transtorno, mas a gente vê que ele é o tipo de pessoa que ele sabe o que ele faz, ele não perde nunca a capacidade, né, de discernir dele, das coisas certas e erradas. E ele é uma pessoa muito inteligente. E a gente vê que ele usa isso pra manipular pessoas vulneráveis. Então, o cara, ele usa pra maldade, assim, a condição dele. Basicamente isso. E aí, algumas semanas depois disso, ele voltou para os Estados Unidos, recebeu uma dispensa honrosa, né, por razões médicas, e passou a ganhar 100% de uma pensão por invalidez. O que é bem difícil de conseguir, né, do exército. Normalmente você não ganha 100%, não. Ele conseguiu no caso dele. Então, o diagnóstico oficial do exército era que ele tinha um distúrbio de personalidade esquizoide, e o Gary serviu apenas 14 meses da carreira militar. Ele foi morar na Filadélfia e se qualificou como enfermeiro, né, porque ele já tinha esse treinamento militar de medicina. E mais tarde ele frequentou a universidade, onde completou créditos em diferentes áreas, como história, antropologia, biologia e química. O Gary trabalhou por um tempo no hospital universitário, mas foi dispensado porque a qualidade do trabalho dele começou a decair muito. De lá, ele se matriculou no hospital de veteranos para ser treinado como enfermeiro psiquiátrico, especificamente, mas foi convidado a sair por causa da sua má atitude. O famoso convidado a se retirar. Exato. Enquanto isso acontecia, a sua saúde mental deteriorava cada vez mais e ele foi internado diversas vezes em instituições psiquiátricas para ficar em observação. Em 1970, a mãe dele cometeu suicídio, o que afetou ainda mais o estado do Gary, e a morte da sua mãe levou o Gary a várias tentativas de suicídio, que também colocavam ele de volta no hospital psiquiátrico, onde ele acabava ficando mais uma vez por algum tempo em observação. Uma característica do transtorno do Gary
era que ele podia passar longos períodos de tempo sem falar nada, e ele ficava em completo silêncio por dias e dias, e às vezes até semanas, por qualquer motivo que fosse. Entre os testes que os médicos faziam quando ele estava nesse estado de saúde melhor, alguns mostravam que o Gary tinha sim uma inteligência acima da média. No ano seguinte, em 71, durante uma viagem para a Califórnia, ele teve uma revelação espiritual. Olha só que beleza. E foi revelado em um sonho. E começou a sua própria igreja. Pra quem ouviu o Mini 1001, que não é mini, da semana passada, a gente tem um caso muito parecido com esse, que foi a senhora que começou a própria igreja e, na verdade, uma doutrina chamada Ciência Cristã, que, show de bola. Gente, muito bom o episódio. Eu acho que a gente teve um outro caso aqui também, que um assassino, o sonho dele era ser pastor. Pastor não, era ser padre mesmo, mas era por conta desse... do poder exercer sobre as pessoas, né? Não era nada... exato. Era, não era nada ligado à religião, a exatamente esse poder de manipulação e... Não tem doutrina, né? Você só tem financiamento e, sei lá... você tem... Narcisismo, basicamente. Exatamente. Então, esse é exatamente o caso do Gary, né? Ele percebeu que ele podia ganhar dinheiro e que ele podia exercer poder sobre outras pessoas. Jared Leto é o nome, zoeira. Também seria dar um bom episódio, né? A gente tem que fazer um bom episódio, hein? E aí, quando ele voltou para Filadélfia, ele registrou a Igreja Unida dos Ministérios de Deus, se declarando como pastor da instituição. E nessa época, a igreja tinha apenas 5 seguidores, entre eles a sua namorada, que tinha deficiência intelectual, o seu irmão Terry, e mais algumas outras pessoas. E assim, ele realmente fazia cultos assim na casa dele e tal, e em outros locais, e as pessoas frequentavam mesmo, eles seguiam doutrina bíblica, mas não era nada assim muito espetacular, sabe? Mas ele realmente fez alguns cultos, assim, o que pra mim é doideira, porque ele não precisava, sabe? Enfim, né? Em 75, o Gary abriu uma conta em nome da igreja, fez um depósito inicial de $1.500, o que nos anos seguintes, por conta não só das doações dos seguidores, mas também dos investimentos que ele fazia em ações, se multiplicou em uma quantia maior de $500 mil, que é mais ou menos 2,7 milhões de dólares em 2023. Então, assim, era uma igrejinha de fundo de quintal com muito, 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 muito dinheiro. E o que o Gary fazia com isso, ele comprava carro e joia, enfim. Porque eles não tinham nem igreja, assim. No tempo que ele trabalhou como enfermeiro, ele teve contato com várias mulheres vulneráveis que tinham algum tipo de deficiência intelectual. Então, praticamente todos os relacionamentos dele, né, eram com mulheres negras em situação vulnerável. E aqui tem uma coisa que é bem interessante no livro que eles falam, que o Gary tem uma relação bem estranha com raça, né? Porque ele não se vê como branco, mesmo ele sendo branquelo. É bem bizarro mesmo. Ele tem dread, tá ligado? Tipo isso. É bizarro, porque praticamente todas as namoradas dele eram negras. Ele convivia mais com pessoas negras e teve, não sei em qual situação, em alguma das internações dele, ele assinalou que ele, né, na ficha lá, que ele era uma pessoa negra. Eita. Mas, só que não tem motivo nenhum, mas enfim. Eu posso pensar em alguns aqui. Enfim, né? Uma das primeiras namoradas dele, ele teve uma filha com ela, mas ela largou ele pouco tempo depois e levou a menina junto. Outra de suas namoradas se chamava Dorothy, e além de ter deficiência intelectual, ela era abusada violentamente pelo Gary. Então, de acordo com os vizinhos, o Gary espancava ela e às vezes trancava ela por dia sem comida. A Dorothy um dia foi embora e não voltou mais, e acreditava-se que o Gary tinha assassinado ela até que ela foi encontrada em situação de rua, sem memórias do relacionamento anterior. Então a gente vê que o padrão dele é aquilo que eu falei. Ele é uma pessoa muito inteligente e ele usa isso pra se aproveitar de pessoas vulneráveis. Então, assim, é o pior tipo de monstro de todos. Eu acho que o Gary, assim, é o esgoto do esgoto dos assassinos que a gente cobriu aqui, porque ele realmente, os alvos dele são pessoas extremamente vulneráveis que muitas vezes não conseguem nem morar sozinhas, sabe? Porque
E ele Não- sabia quem eram essas pessoas, Com né? certeza, sabia. E ele se aproveitava delas. Isso pra mim é o mais absurdo desse caso, assim. É muito nojento, muito horrível. Em um outro desses relacionamentos, o Gary estava namorando uma mulher chamada Angie Annette. E foi até essa instituição onde a irmã dela vivia. A irmã dela tinha deficiência intelectual um pouco mais acentuada, por isso que ela vivia nessa instituição, porque ela não tinha condição de cuidar de si mesma. E aí o Gary assinou um termo dizendo que ia levar ela para passar uns dias na sua casa para que as irmãs ficassem juntas, só que ele não levou ela de volta na data combinada. Ele prendeu a irmã da Angianette no porão e abusou sexualmente dela por dias e dias até que as autoridades conseguissem resgatá-la. Nessa hora, o Gary foi preso e acusado de sequestro, estupro, contenção ilegal, cárcere privado e interferência na custódia de uma pessoa institucionalizada. Quando o caso foi a julgamento, em novembro de 1978, ele se declarou inocente. Depois que o juiz solicitou um exame psicológico que mostrava que o Gary era manipulador e psicossexualmente imaturo, ele foi considerado culpado e condenado de 3 a 7 anos de prisão. Só que depois ele entrou com recurso e anulou a sentença original, o que resultou nele passar quase 3 anos de encarceramento em várias instituições psiquiátricas. Então tiraram ele da prisão comum e aí ele virou um paciente, basicamente, né? Exato. Ele foi solto em 12 de abril de 83 sob a condição de que permanecesse sob a supervisão de um programa de saúde mental sancionado pelo Estado. Então, quando ele saiu, a Angianette tinha sumido e ela nunca mais foi encontrada. Realmente não se tem notícia dela, não se sabe onde ela tá, não se sabe se ele tá envolvido no desaparecimento dela, o que eu acredito que é uma possibilidade muito alta. Mas, enfim. O Gary, então, ele decidiu que a próxima esposa dele, ela deveria ser uma virgem oriental. Olha só, que ótimo. Esse é o tipo de escória da humanidade, né, esse cara. Sim. Ele entrou em contato com uma agência de casamento e pouco tempo depois ele estava trocando correspondência com a Beth Disto, que era uma jovem das Filipinas. Eles se comunicavam por cartas e telefone e fizeram isso durante 2 anos. O Gary conquistando a confiança dela aos poucos, até que fez um pedido de casamento. Eles trocaram fotos, tudo assim, só que ele mandou uma foto de quando ele era mais novo, então ela não sabia a idade que ele tinha realmente. Ele contou pra ela que ele era pastor da sua própria igreja, que também era um homem de negócios porque ele dava com ações pra ganhar dinheiro. A Beth aceitou o pedido, viajou para os Estados Unidos pela primeira vez na vida, em setembro de 85, para finalmente conhecer ele pessoalmente e se casar. E assim, a família dela implorou para que ela não fosse, porque ela não conhecia realmente ele, mas ela confiou, assim, ela falou, Foi não... 2 anos, né? 2 anos conversando. 2 anos, o cara é pastor, sabe? Vou lá. E aí, tipo, ela tinha sido criada, né, numa família bem conservadora também, então, tipo, ela falou, se eu for, eu tenho que casar com você, eu não posso ficar sem casar. E ele, não, tudo bem, então vem pra cá. Bom, depois de encontrar com a Beth no aeroporto, o Gary levou ela pra sua casa e quando chegaram lá, ela descobriu que tinha uma mulher dormindo na cama dele. E era uma mulher negra com deficiência intelectual. Nessa hora, o Gary falou que ela ocasionalmente alugava o quarto. E apesar da Beth ficar desconfiada com a situação, ela confiou nele e os dois se casaram no dia 3 de outubro de 1985. O casamento foi ótimo durante 1 semana. O Gary tratava a Beth muito bem e falava sobre como ele queria começar uma numerosa família, ter um monte de filho. Mas depois dessa primeira semana aí, 7 dias, ela chegou em casa depois de sair para fazer compras e encontrou o Gary com outras 3 mulheres transando na cama. A Beth, completamente assustada, exigiu que ele desse o dinheiro para que ela voltasse para as Filipinas, mas o Gary se recusou, né? Obviamente, surpreendendo um total de 0 pessoas, e disse que era ele que mandava em tudo e que para ele era normal ter várias parceiras sexuais. E aí, a partir desse momento, ele não... Surpresa, coitada dessa mulher, né? Sozinha. Não, num país. Assustador. A situação pior de todas. E a partir desse momento, então, o Gary não fazia mais questão nem de esconder as amantes, né? E às vezes ele obrigava a Beth a assistir enquanto ele transava com outras mulheres. Se ela reclamasse, ela era espancada e ele obrigava ela a cozinhar pra ele e essas outras mulheres que tivessem sua companhia.
E conforme os dias passavam, o Gary se tornava cada vez mais violento e também ameaçava a Beth, dizendo que se ela fosse embora, ele ia encontrar ela e matar ela. No ano seguinte, em 86, a Beth conseguiu juntar forças e coragem pra fugir depois de ser espancada e estuprada novamente pelo Gary. Como ela estava sozinha nos Estados Unidos e não conhecia ninguém, as únicas pessoas que ela conhecia eram os amigos dele, ela procurou ajuda na comunidade de imigrantes filipinos da cidade. E aí essa galera convenceu ela a fazer um plano pra escapar antes que o Gary matasse ela, né? Eles falaram, não, você tem que sair dali. A gente consegue um lugar pra você ficar, enfim. E só assim, desculpa te interromper, amiga. Mas aqui a gente vê como é importante a comunidade e uma rede de apoio pra uma mulher, né? Exatamente. Independente de qualquer mulher que esteja em uma situação de abuso, é muito difícil a gente falar o que fazer, né? Tipo, grita, ou fica quieta, não sei o quê, porque é até perigoso, né? Esse tipo de conselho. Mas a comunidade, ela sempre vai ter um papel muito importante, principalmente outras mulheres. Exato. E foi isso que eles fizeram. Eles falaram, ó, a gente tem um lugar aqui pra você, você tem que sair dessa casa antes que seja tarde. E foi isso que ela fez, né? Felizmente, ela conseguiu traçar um plano. Ela escondeu uma sacola com os documentos dela e alguns pertences no jardim. E aí, 4 dias depois, ela falou pra ele que ia sair fazer compras e pegou as coisas e fugiu e chegou a denunciar ele pra polícia depois que ela fugiu de casa. 2 semanas depois que a Beth fugiu, o Gary foi preso e acusado de agressão, atentado ao pudor e estupro conjugal. Por sorte, o período da condicional das últimas agressões que ele tinha... aquele período que ele passou preso, tinha acabado no dia anterior. Gente, um dia. Um dia só. E a Beth não foi para audiência preliminar, porque aí ela já estava bem longe dali. E por isso as acusações contra o Gary foram retiradas e ele voltou para casa em liberdade. E aí uma coisa que ele descobriu depois é que quando a Beth fugiu, ela estava grávida. Nessa época, o filho da Beth era a 4ª criança de Gary. Cada uma dessas crianças era fruto de um relacionamento com uma mulher diferente. Todas as outras mulheres que engravidaram dele fugiram. Já no caso da Angie Annette, ela colocou a criança para adoção. O Gary, ele tava cansado de acabar sozinho, porque afinal de contas, tadinho dele, né? Não é uma pessoa tão boa, né? Exato. E aí, a gente pensa, talvez agora ele vai pra terapia? Não. Ele começou um plano pra finalmente concretizar o seu sonho de ter uma grande família com muitas crianças. Olha só, que beleza. Virar uma pessoa melhor para, né? Não. Conquistar uma mulher, sendo uma pessoa boa e ter filhos. Ou sei lá... Sabe, tentar contato com essas crianças que você já teve e abandonou e não tem nem notícia? Não. Se tornar um pai, de verdade, Se tornar né? um pai? Não, isso tudo é muito fácil. Vamos lá para o plano do Gary, né? Em 26 de novembro de 86, a Josefina Rivera, de 25 anos, brigou com o seu namorado no apartamento que eles moravam. Eles tiveram uma discussão, assim. E aí, depois disso, ela saiu pra rua pra se prostituir, porque ela queria arrumar dinheiro pra fazer um jantar de ação de graças grande pra família dela. Ela tinha 3 filhos que não moravam com ela, então ela queria ter um dinheiro pra, tipo, comprar um peru, sabe? E, enfim, né, ela tava lá na rua, tava muito frio, não tinha muito movimento, e a Josefina tava quase desistindo de conseguir algum cliente quando um carro parou. Era um Cadillac Coupé de Ville, né, cinza e branco. E depois de trocarem algumas palavras sobre valores, a Josefina entrou no carro. O homem se apresentou como Gary e disse que eles iam fazer uma parada antes de qualquer coisa. E ela deu o nome dela de Nicole, que era o nome que ela usava na rua, né, para os programas dela. E aí ela acompanhou ele até um McDonald's, onde ele comprou um café e os dois se sentaram em uma mesa enquanto ele bebia. A Josefina já fazia programa há muitos anos, então ela sabia analisar, né, os clientes dela. Ela era muito esperta. Essa mulher é muito esperta. Inclusive, mais pra frente eu vou comentar aí umas coisas que me incomodam sobre a cobertura desse caso, mas enfim, quando chegar a hora. E ela ficou analisando ele assim, né, tipo, ela percebeu que apesar do carro de luxo e, tipo, umas joias, um relógio caro que ele tinha, ele usava roupas baratas e encardidas, assim, ele não parecia que tava com o cabelo encebado, que não tomava banho. Enfim, era estranho, assim, era uma situação estranha. Eu vi bastante isso aí lá nos Estados Unidos, de tipo,
As pessoas tendo o melhor carro, o melhor não sei o quê, mas, tipo, zero autocuidado, ou, tipo, morava num buraco, sabe, assim? É isso que ele fazia. Ele morava num bairro bem pobre. Não chegava a ser com barraco, assim, nada, sabe? Mas sabe aqueles bairros de white trash, assim, americano? Sim. Era isso que ele morava, né? Um bairro bem fudido. Depois que o Gary terminou o café, os dois foram até a casa dele, e o Gary morava num bairro pobre. E aí, como a gente falou, né, a casa dele estava em péssimas condições, mesmo porque ele obrigava as mulheres a resolver isso daí pra ele, né, e aí, nesse momento não tinha muitas. E as paredes da cozinha eram decoradas com moedas grudadas. E os móveis da sala eram todos velhos. Ele perguntou se ela queria ver um filme, mas ela recusou e disse que não tinha muito tempo, porque ela tinha que voltar para casa. Então eles foram pro quarto. E uma das paredes do corredor estava parcialmente coberta com notas de $1 e $5 coladas. É o famoso DIY, né? Do it yourself. É muito bizarro, né? Mas enfim, é essa obsessão dele com dinheiro, né? Depois que ela fez o que ele tinha pago para ela fazer, a Josefina começou a colocar as roupas de novo, quando ela sentiu o Gary estrangulando ela pelas costas. Ela implorou para que ele parasse e disse que faria qualquer coisa que ele quisesse. Então, ele colocou os braços dela para trás e a algemou. Aí ele foi guiando ela na frente e levou ela até o porão, que era acessível por uma porta na cozinha. O porão era bem frio e bem úmido, então a Josefina tava só com uma blusa, logo ela começou a tremer de frio. E quando ela falou isso, né, quando ela falou, tô com frio, ele ameaçou espancar ela com um pedaço de madeira. Ele levou ela até um colchão velho e colocou umas braçadeiras nos tornozelos dela, que eram ligadas a uma corrente. Ele fechou as braçadeiras com uma cola e usou um secador de cabelo para secar essa cola. E a outra ponta da corrente estava presa em um grande cano que ficava no teto. Assim que terminou de ajeitar tudo, o Gary mandou que a Josefina sentasse no colchão, e depois disso ele deitou a cabeça no colo dela e dormiu. A Josefina acabou pegando no sono, né, em algum momento da noite, e quando ela acordou ela estava sozinha. Ela olhou em volta e percebeu que no porão só tinha uma máquina de lavar, um freezer grande, daqueles que abre a tampa em cima, sabe? Horizontal. Isso, e uma velha mesa de sinuca. Mas o que ela viu no meio do lugar ali do aposento fez o sangue dela gelar. Ela teve a certeza que ela ia morrer, né? Porque tinha uma pequena área de concreto que tinha sido removida do chão. E ali tinha uma cova rasa que tinha sido escavada. Então ela na hora, ela pensou, esse cara vai me matar, vou morrer nesse porão. Nossa, eu tô assim, é abalada. Terror, gente, é terrível. Esse cara, nossa, mano, tipo, imagina o que se passou na cabeça dela vendo todas essas coisas acontecendo, né? Uhum. Pouco tempo depois, o Gary apareceu e ele trouxe um sanduíche e um copo de suco. Ela quase comeu, mas aí ela pensou que talvez pudesse estar envenenado ou com algum tipo de droga e por isso recusou. Ele levou a comida de volta pra cima e voltou com uma pá pra continuar cavando o buraco. E assim, ele fez isso na frente dela de propósito, né? Tipo, obviamente é uma parte da tortura. Nossa, ele era muito sádico. Muito sádico. Muito manipulador, assim. Ele queria realmente ver as mulheres sofrendo. Ela ficava observando enquanto ele cavava e ele começou a falar sobre o seu plano. Ele disse que tinha 4 filhos, mas que todos foram tirados dele pelas mães das crianças ou pelo Estado. Tudo que ele queria era uma família numerosa. E a Josefina seria a primeira das 10 mulheres que ele planejava manter no seu porão para engravidar e ter filhos com elas. Depois de algum tempo cavando, ele abusou dela sexualmente e voltou para o andar de cima, deixando ela lá sozinha. Esse era o plano dele. Imagina... A Josefina... Como eu comentei, ela era muito esperta. Ela é uma mulher muito inteligente. E ela tem, né, essa... como é que fala que em inglês eles chamam de streetwise, né? Streetwise. Ela tem essa malandragem, ela sabe como funciona a rua, ela sabe... Exatamente. Ela trabalhava como garota de programa há muitos anos, então ela tinha uma malícia ali, né? Exatamente. Então, a gente vê, assim, ao longo desse caso, quanto isso salvou ela, sabe?
Bom, e aí ela percebeu na hora, né? Que tipo, porra, essa situação aqui é muito pior do que eu imaginava. Então, ela pensou, eu achei que ele ia me matar, mas é muito pior, né? Ele quer me matar. Eu já falei aqui várias vezes que, pra mim, os piores casos são os que a pessoa te mantém refém por anos, sabe? Tipo, muito tempo, né? Isso daí é o pior de todos, de tipo, todo dia, imagina você acordar e ver aquele cara entrando no seu porão lá que você tá trancando. Não, é surreal. É surreal. E aí ela sabia dos planos do Gary, né? Então a Josefina sabia que ela ia precisar tentar escapar, porque senão ela ia ficar ali, né? Assim que ela ficou sozinha de novo, ela conseguiu afrouxar uma das braçadeiras, né, no tornozelo, e ela abriu a janela do porão. Ela estava ainda presa pelo outro pé na corrente, né, e não conseguia sair completamente, mas com a metade do corpo para fora, na janela, ela começou a gritar por socorro. Se os vizinhos ou alguém na rua escutou, ignoraram, porque aquele bairro, como eu comentei, era um bairro pobre, bem violento, e era normal ouvir gritos de socorro, né, então ninguém se importava. Não sabemos se alguém escutou. A única pessoa que respondeu aos gritos da Josefina foi o Gary. Ele puxou ela de volta pro porão. Na verdade, ele foi pelo lado de fora, achando que ela tinha conseguido sair, né? E viu que ela tava quase pra fora da janela. Tentou empurrar ela pra dentro de novo. Não conseguiu. E aí ele desceu, deu a volta, foi até o porão e puxou pela corrente do pé dela. Arrastou ela pra dentro de novo. E aí ele espancou ela com um pedaço de madeira até que ela se calasse. Aqui, pra mim, é o pior desse caso, assim, porque eu acho que deve ser a pior sensação do mundo. Ele empurrou ela pra dentro do buraco no chão. Ela mal conseguia caber. Ela teve que ficar em posição fetal, praticamente. E ele colocou um pedaço de madeira compensada em cima pra tampar e cobriu com um saco de terra pra fazer peso. E deixou deixou ela lá. E aí ele ligou o rádio no volume máximo pra que ninguém mais ouvisse ela gritar e saiu. E a Josefina passou 27 horas encolhida dentro desse buraco frio, no chão do porão. Nossa, cara. 27 horas. E ela sabia as horas porque o rádio ficou ligado numa estação, então eles falavam as horas, né, de vez em quando. Então ela contava, ela soube exatamente quanto tempo ela ficou lá. Mas, quando o Gary voltou, ele não estava sozinho. Ainda dentro do buraco, mesmo com o rádio ligado, a Josefina escutou a voz de uma outra mulher e também de correntes arrastando no chão. Pouco depois, o Gary retirou o compensado que tapava o buraco e tirou ela lá de dentro, né? Ela tava com cãibras, mal conseguia se manter em pé de tanto tempo que ela tinha passado lá. E ela tava muito fraca também, porque ela não tinha comido, né? Ela recusou a comida dele. E ela viu que tinha outra mulher no porão, acorrentada exatamente da mesma maneira que ela. Também a Josefina e esta outra moça também eram mulheres negras, né? O Gary apresentou ela como Sandy e deixou as duas sozinhas. Nossa, cara. A Sandy parecia não entender completamente a gravidade da situação que elas estavam, e quando ela começou a falar, a Josefina percebeu o motivo. A Sandy apresentava ali, de maneira muito óbvia, algum tipo de deficiência intelectual. E ela contou que o seu nome era Sandra Lindsay, e ela era amiga do Gary há alguns anos já, e eles tinham se conhecido no Instituto Elwyn, um hospital local para pessoas com deficiência. Ela também contou que várias vezes teve relações sexuais com o Gary e um amigo dele chamado Tony. E que ela chegou a engravidar, mas fez um aborto porque ela tinha medo de se tornar mãe. Quando o Gary descobriu sobre o aborto, ele ficou muito bravo. Disse que ela era malvada e lhe ofereceu $1.000 para que tivesse um filho dele. Quando ela recusou, o Gary sequestrou ela e levou para o porão onde ele já estava mantendo a Josefina. E aí essa situação que a gente está. Quando a Sandy finalmente entendeu a situação e o que estava acontecendo ali, ela começou a chorar. E a Josefina começou a contar sobre a sua vida para tentar acalmar a Sandy, dizendo que ela tinha 3 filhos, que não viviam com ela, que ela teve que fazer programa desde que ela era adolescente para sobreviver. Elas começaram ali a criar, né, uma relação, né, um relacionamento. A Josefina, por ser mais experiente, né, de vida, porque ela percebeu que a Sandy era muito
como fala, não é inocente, ela não tem maldade, assim, né? Tipo quando você muda de assunto, quando você tá conversando com uma criança pra ela esquecer, né? Isso, exatamente. Ela percebeu que a Sandy, tipo, a própria Sandy falou que a família dela era bem protetora e tal, então ela não tinha, né, muito conhecimento da vida, assim, mesmo, né? E a Josefina meio que pega esse papel, assim, de mãe, sabe? De tentar cuidar da Sandy, então... foi isso que ela fez, né? Ela percebeu que a menina até tinha transtorno, enfim, e tinha deficiência Tentou intelectual. tomar o controle da situação. Exato, mesmo, né? Pra Sandy, porque ela sabia que se a Sandy começasse a gritar e chorar, ela ia ser espancada, né? As duas, né? Provavelmente. As duas, Então a Josefina aprendeu bem rápido, assim, o que ela tinha que fazer, né? Pra não apanhar. Quando o Gary voltou, ele trouxe água e bolachas para elas. E ele voltou a cavar o buraco. E quando ele terminou, ele abusou das duas, né? Na manhã seguinte, quando elas comiam o mingau que ele tinha trazido pro café da manhã, elas ouviram uma batida na porta da frente. O Gary, ele subiu, mas elas não escutaram a porta abrindo. E um tempo depois, ele voltou pro porão. E ele disse que eram a irmã e 2 primos da Sandy procurando por ela, porque eles sabiam que ela às vezes andava com o Gary. Ele não atendeu a porta e esperou eles irem embora, então ele forçou a Sandy a escrever uma carta para a família dizendo que ela tinha ido embora e ligaria quando pudesse. A gente já viu isso... Desculpa interromper, amiga. Sim, pode falar. A gente já viu acontecendo em outros casos, né? É muito comum que eles obriguem sobreviventes, vítimas que estão sendo mantidas em cárcere a escreverem cartas para a família, ou dizendo que estão abandonando tudo, ou que estão, sei lá, ou até mesmo se falar assim, fulana morreu, sabe? Sim, ou tipo, tô vivendo com outra pessoa, enfim, né? E é foda porque, tipo, você pega... Cara, a Sandy... O que a polícia vai achar? É uma menina, uma jovem, né? E negra com deficiência intelectual. E a Josefina, garota de programa negra também. Exato. Ele sabia muito bem escolher as vítimas dele, porque ele sabia que as pessoas não iam se importar, e principalmente as autoridades. Então, esse é o pior tipo de vilão. É o cara que ele não só é um narcisista doido, mas ele também é inteligente, né? Ele sabe exatamente como atacar. Exatamente. E é o que eu comentei, né? Ele já era o alvo, ele escolhia pra isso, assim, né? Ele, tanto que o envolvimento com várias mulheres com deficiência intelectual e todas elas negras, né? Ele sabia que ninguém ia se importar. Ninguém. Então, ele abusou de várias dessas mulheres e ninguém fez nada. Ele foi preso uma vez só porque a menina, né, tava numa instituição. Foi só. Porque antes disso, ele tinha abusado já da irmã dela e não tinha acontecido nada. Enfim. E tem uma coisa muito surreal, que é quando ele foi... Ele tinha acabado de sair, né, da prisão por crimes violentos e da condicional, e aí a Beth, que é a garota filipina, ela acusa ele, e mesmo com as acusações e ela não conseguindo dar sequência ao processo, de qualquer maneira, todo mundo fez assim, como fala quando... ignoraram, né? Tipo, olha aqui, tem uma acusação, mas espera, já acabou a condicional do cara, será que é verdade? Tipo, não teve nenhuma investigação em cima disso, né? E a Beth, ela tinha medo, né? Agora que ela tava com uma criança, então ela tinha muito medo. Por isso que ela não foi também nessa audiência, tipo... Ela não teve nenhum amparo do Estado. Mais pra frente, ela bota ele na justiça pra conseguir pensão, né, alimentícia e tal. Mas assim, é bizarro que, como a justiça, a vítima não apareceu, então foda-se, não aconteceu, sabe? Cara, a acusação tá lá ainda, as provas estão lá ainda, sabe? É muito triste você ter que submeter a vítima a reviver esse trauma e essa agressão que ela sofreu no sistema de justiça, né, para que o culpado, né, seja penalizado. Então, uma coisa que acontece aqui no Brasil, que é muito interessante, é que quando tem algum caso aqui de violência sexual contra incapazes, por exemplo, se você foi drogada, né,
A partir do momento que você perde as suas faculdades e não sabe o que está acontecendo, o Estado é seu tutor, o Estado é responsável por você. Então, é um daqueles tipos de crimes que não precisa da vítima ou da sobrevivente ali, o Estado mesmo processa. O que deveria acontecer aqui também, né? Infelizmente, não foi o caso. E ainda mais que era anos 80, né? Então... E também o perfil das vítimas, né? Uma imigrante, uma garota de programa, outra com portadora de deficiência intelectual. Enfim, né? Ele obrigou a Sandy a escrever a carta e o plano dele era enviar essa carta de Nova York para que a mãe e a família dela acreditassem que ela tinha fugido de casa. Semanas se passaram com a Josefina e a Sandy seminuas presas no porão. O Gary mal alimentava elas, ele abusava delas constantemente. Se elas gritassem, elas eram espancadas até que se calassem ou eram colocadas por horas no buraco. Outra forma de punição que o Gary arranjou foi deixar elas presas com o braço erguido, preso a uma viga no teto, onde elas ficavam lá por horas. E a gente vai encerrar aqui, porque, como eu comentei, é um caso bem grande, bem complexo. E assim, gente, isso aqui não é nem 10% das coisas terríveis que ele fez. Assim, é só um aviso que vai ficar muito, 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 muito pior e tem mais vítimas. Então, na semana que vem a gente continua aí contando a história dessas mulheres e do Gary, esse pedaço de estrume seco. Realmente, esse é um dos piores casos que a gente já viu aqui no podcast. É bem complicado. Tem muitas nuances. E fica de novo o aviso para o alerta de gatilho, né? Nossa, e assim, semana que vem é pior, tá, gente? Só avisando vocês que vai ficar muito, muito pior. Mas é isso, então, por enquanto. Então, vamos para os comentários do episódio da outra semana? Bora! O outro episódio, então, que a gente vai comentar, né, o episódio principal, é o do John Norman Collins. Isso porque a Fabi comenta nos minis, né, os comentários que a gente recebe dos minis episódios. Pra não ficar muito bagunçado, a gente faz assim. Então, do John Norman Collins, eu vou ler os comentários do Spotify. Deixa eu ver. A Sarah Leite comentou assim: há 3 anos ouvi da minha sogra: quero um marido, qualquer homem é melhor que nenhum. Tal qual o final da novela Avenida Brasil, fiquei em choque. Existem mulheres que pensam como a Loreto nos dias de hoje. É isso, né, gente? Mas o melhor ditado é antes só do que mal acompanhado, né? Você não precisa de um homem péssimo só pra ter um homem. Não, gente, por favor. Não seja ONG de macho. Não, jamais. Eu tô falando esse conselho pra mim mesmo. Eu vou ler os comentários do Instagram. Sim. O Leonardo Fonseca disse: me fala uma coisa, os Beatles vão se separar? Ai, não chama a gente de Beatles, que a gente acha ofensivo. Ninguém aqui gosta de Beatles, tá? Ninguém gosta de Beatles aqui. É ofensivo. Não, gente, não vamos nos separar. É que por enquanto a gente não pode comentar nada, mas mais pra frente vocês vão saber o que tá rolando. Mas, tem um comentário aqui de uma ouvinte, ela sempre comenta, eu acho maravilhoso esse nome dela do Instagram, que é estélio.natália. É muito bom. Ela falou: eu sou a vizinha que chama a polícia, principalmente com crianças envolvidas. Tinha uma vizinha que estava sofrendo violência doméstica há meses, e até então nós só víamos violência verbal e psicológica. Até que um dia ele quase a matou. Se não fosse o vizinho, ela teria morrido na calçada. Sim, gente, briga de marido e mulher tem que meter a colher. Exatamente. Não tem essa. Pelo sim, pelo não, chama a polícia e os caras resolvem, entendeu? Pode ser anônimo, pode ser o que for. Cara, eu não conseguiria dormir pensando, tipo, o que está acontecendo ali, sabe? Sim. A única vez que eu acordei com um grito de mulher, não, que eu tava morando em Chapecó, os vizinhos da casa do lado, era a mulher gritando porque ela não queria deixar o cara entrar na casa. Porque ele chegou de madrugada, ela disse que ele tava na zona.
Aí ela expulsou ele de casa, é isso. Eu acordei com a diva expulsando o cara de casa. Não deixou ele entrar. É isso. Mas, gente, não. Chama a polícia, não custa nada. Nesse mesmo tema, né? A Pauliana Jenson. Pauliana Jenson. Não sabe. Ela disse no Instagram: sobre a campanha de meter a colher, eu lembro de que nos anos 90, na casa de uma tia minha, ela mora numa periferia, então do quintal dela a gente tinha a visão do terreno do lado, que tinha várias casas alugadas. Numa das casas morava uma família. Se não me engano, eram 3 meninas e o casal. O homem não era pai da menina mais velha, e essa menina era espancada diariamente pela mãe. Ela era responsável pelas menores que, quando aprontavam, era ela quem apanhava. Enfim, uma situação horrível. Todo mundo sabia. Eu tinha ânsia de vômito quando via a mulher. Eu sempre falava que tinham que chamar a polícia, mas eu, no auge dos meus 7, 8 anos, não conseguia fazer nada e os adultos achavam aquilo normal. Mas gente, é aquele papo, né? Bater em criança era normal. Até hoje tem gente tentando empurrar isso daí, né? Normalizar bater em criança, pelo amor de Deus. E assim, não só criança, mas mulheres também, né? Uhum. Sempre. Gente, mete a colher sim. Assim, óbvio que quando a gente fala mete a colher, não se coloca lá no meio da situação, tá? Se proteja. Não, gente, porque pode ser perigoso, né? Exato. Mas assim, denúncia anônima tá aí, né? Qual que é o número de denúncia anônima? Acho que é 180. Acho que é. Denúncia anônima. 180 é o número da Central de Atendimento à Mulher. E eles têm o Disque Denúncia lá, que é completamente anônimo. Pode ser você sendo vítima ou você sendo um vizinho, parente, qualquer coisa, né? E, se eu não me engano, tem também um negócio da Polícia Militar que você pede uma pizza no WhatsApp. E é oficial, assim, ó, quer ver? Mas não é só de São Paulo? Eu acho que daí depende do estado. Sim. Eu vou dar uma olhada aqui. Isso, é isso mesmo. Tem um serviço de atendimento móvel do SAMU, de urgência, né? Uhum. Que, na verdade, ele funciona... Ó, gente, tô vendo aqui agora no Google, tá? Só pra eu ter certeza. O SAMU, ele ajuda as vítimas de violência doméstica. Então, a mulher que é vítima, ela pode fazer um pedido de pizza por meio do número 192. Nossa! Exato. E aí eu acho que é Brasil inteiro, hein, gente? Brasil inteiro. O SAMU é no Brasil inteiro, né? Então, talvez. E aí essas denúncias são repassadas à Polícia Militar. Caramba! Nossa, muito, muito bom isso aí. Muito bom. Eu vou ler o comentário aqui da Beatriz Rocha, a B dos Anjos. Ó. Ela também comentou um caso aqui, gente, que bizarro. O episódio para passar raiva e misericórdia. Mas falando sobre violência doméstica, vou contar um caso que aconteceu esse ano com meu namorado. Ele estava em casa sozinho, jogando. Estava com fone de ouvido e do nada começou a escutar uns gritos. E, gente, era tão alto que com o fone ele ouviu. Ele saiu correndo e percebeu que era a vizinha pedindo socorro e não pensou 2 vezes e ligou para a polícia. Não deu 10 minutos, a polícia apareceu e levou o marido dela preso. Resultado, o marido e a amante tinham planejado matar a mulher, tinham levado corda, saco preto e tudo. A sorte da mulher foi o meu namorado que escutou ela gritar. Mas até hoje ela não sabe que foi ele quem fez a ligação, mas ela já disse que graças a esse anjo ela está viva. E aí imaginem a minha cara quando ele me contou tudo isso. No fim, o marido pagou a fiança e foi solto, mas hoje eles não moram mais lá. Triste pensar que ela ainda pode ser vítima dessa desgraça aí. Caramba, velho. Nossa, mano. Gente. Pesadíssimo. Que horror, que horror. Estou em choque. O importante e assim, de verdade, não se culpe. A parte que cabem a vocês foi feita. Porque se esses caras conseguem planejar e tentar executar um assassinato de uma pessoa que eles conhecem, imagina um estranho que chega lá e bater na porta, sabe? Então, Sim. assim, mete a colher, mas faça de uma maneira que você se proteja. Sempre, sempre. Até quando você tá, sei lá, galera quando você vai aprender a salvamento de gente que tá sendo afogada. Gente, sempre... Porque se acontecer alguma coisa com você não pode fazer nada. Então, Sim. sempre se proteja pra conseguir proteger as outras pessoas. E quer ler mais algum?
A Nívia, ela disse, Nívia Cal Oliveira. Ela disse, mais um caso horrível, amei o episódio. A Nívia tá sempre comentando aí, gente. Beijo pra Nívia. Tem um caso que eu vou contar, eu separei lá pro Medinhos, que é um caso, não é sobrenatural, é de crimes também, mas, gente, a pessoa me mandou, tipo assim, um negócio gigante, inclui, tipo, os plot twist, espionagem, FBI, ó, puta que pariu, teta da maldade, Hermes e Renato, tudo no caso. E assim, eu vou fazer um episódio só sobre esse caso, eu tô conversando com a ouvinte, porque, assim, eu não posso falar quem é, e eu não posso, né, tem que tomar alguns cuidados, então a gente tá modificando o roteiro, mas aguardem que vem um episódio cabulosíssimo aí. E se você tiver alguma historinha de medo, nada que me implique, nada que me torne cúmplice de nenhum crime. Muito importante. Pelo amor de Deus, 1001medinhos@gmail.com, que eu posso contar essa história aqui, na verdade, no programa de Medinhos. Exato. E, gente, mais um recadinho por último aqui pra finalizar. A gente tinha comentado em outro episódio sobre o projeto Terapia Não é Luxo. A Sulene, que é uma das organizadoras do projeto, que mandou pra gente, ela mandou outro e-mail agradecendo e tal, e ela disse que eles tiveram mais psicólogos incluídos no projeto, então tem mais vagas pra quem quiser. Eu vou colocar no link, na descrição desse episódio, o link pro formulário. Então, pra quem não sabe, é um projeto aí que pretende dar assistência, né, de terapia a preços acessíveis para qualquer pessoa. Então é tudo online, você determina o quanto você consegue pagar, e aí você preenche o formulário e eles repassam o seu caso para algum dos psicólogos. Então vai estar aí o link no episódio. Se eu não postar, me lembrem, por favor. Senão está lá no nosso Discord também. E entrem no nosso Discord, que a gente tá usando mais, tem aí muita gente conversando, vai rolar o RPGzinho, já estamos organizando tudo. E a Fabi sempre tá por aqui, né? Trabalhando e fica conversando aí com o povo. É verdade. E também lembrem que na quarta-feira, antes de sair o episódio, a gente tá fazendo um live na Twitch, sempre às 17 horas, né? 17? 17 horas do Brasil. Então eu comento as notícias bizarras da semana, a gente joga alguma coisa, faz fofoquinha e estamos sempre aí conversando com vocês. E lembrem sempre de apoiar a gente de modo financeiro, se você conseguir. Lá no nosso site tem os modos que você pode contribuir aí para o crescimento do podcast, que é no milcrimes.com.br. E é isso. Encerramos por aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Então, semana que vem, não vai demorar 2 semanas pra ter continuação, tá, gente? Semana que vem a gente volta com a parte 2 desse episódio horroroso. E é isso, então. Beijos, até mais. Beijo, gente. Até a próxima.